Olá, meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez com muito prazer, alegria e satisfação na alma para dar continuidade ao nosso quarto trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Nós já estudamos na lição de número 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Já estudamos na lição número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição 3, estudamos missões transculturais no Antigo Testamento. E hoje falaremos sobre o Novo Testamento e como missões está presente nele. Eu te convido, meu amado irmão, a estudar comigo. Pegue a sua revista, tenha à mão um exemplar da Palavra de Deus e vamos juntos estudar esta lição que é de suma importância porque trata do maior missionário de todos os tempos e como ele preparou um povo também missionário para dar continuidade ao seu trabalho. Estou falando a respeito de Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus e que preparou também um povo e enviou esse povo. E esse povo somos nós, a Igreja do Senhor, que estamos hoje fazendo o trabalho missionário dos últimos tempos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal, que têm compartilhado as nossas aulas. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E com alegria, vamos então orar ao Senhor e dar prosseguimento a esta tão importante aula. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade rica que temos de estar aqui, Senhor, através deste canal, transmitindo a teus filhos esta lição. Que o teu Espírito nos conduza em tudo que queremos falar. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula, vamos começar com o nosso texto áureo. O texto áureo não é somente o texto áureo da lição, mas é considerado o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16, um texto conhecidíssimo e que é o pulsar do coração de Deus por aqueles que necessitam da poderosa salvação. Diz assim este versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo, porque Deus amou o mundo, a humanidade, os homens, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos à nossa verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Repetindo, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Deus, ele enviou o seu filho ao mundo, e depois o seu filho Jesus enviou os discípulos. E nós, como continuadores da obra iniciada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos, somos hoje os missionários desta geração. Portanto, cumpramos a nossa parte. Vamos assumir a nossa responsabilidade e pregar o Evangelho até os confins da terra. Leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, e Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 20. Vamos, pois, a essa leitura. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esta
é a profecia que está em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Temos então, no segundo texto, o cumprimento desta profecia quando o Senhor Jesus Cristo chegou em Nazaré e ali na sinagoga ele abriu o livro e leu exatamente o que estava escrito no profeta Isaías. Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Note que o Senhor Jesus Cristo não citou o dia da vingança do nosso Deus. Ele falou apenas do ano aceitável do Senhor. É esse tempo de graça que nós vivemos hoje, o dia da salvação, o tempo aceitável. Após esse tempo, virá o dia da vingança do nosso Deus. Mas isto ainda não se cumpriu. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não leu esta parte do versículo que estava na sua mão, no rolo, quando ele estava lendo na sinagoga, porque não havia chegado o dia da vingança do nosso Deus. E nós sabemos que o dia da vingança do nosso Deus, na Bíblia Sagrada, é o dia da grande tribulação, que é, na verdade, um tempo de 7 anos que acontecerá quando a igreja do Senhor for arrebatada. Mas estamos ainda no tempo aceitável e nossa responsabilidade é anunciar o ano aceitável do Senhor. A porta da salvação foi aberta para todos os povos e nós precisamos então divulgar a mensagem do Evangelho a todos os povos. Continuando, vamos aos objetivos da lição. Primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Terceiro e último, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Repetindo, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Este objetivo será alcançado no primeiro tópico. Mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Este objetivo será alcançado no segundo tópico e enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Este objetivo será alcançado no terceiro tópico. Eu alerto aos professores mais uma vez. Não pare no primeiro tópico. Não dê a sua aula pela metade. Você precisa falar de todos os tópicos da lição, ainda que de forma resumida, porque se você não fizer isto, os objetivos da lição não são alcançados. E o aluno vai notando isto e vai, às vezes, até desanimando de estar presente na escola dominical, porque você, meu caro professor, pode estar não alcançando os objetivos e a aula ficar no primeiro tópico. Às vezes vai até o segundo e muito raramente até o terceiro. Não faça isso. Prepare sua aula de modo que você fale de todos os tópicos da lição e assim você alcance os objetivos da mesma. Dando prosseguimento, vamos à nossa introdução. Eu recomendo a você, caro professor, que tenha uma canetinha nas mãos. Professor de EBD está sempre com uma canetinha nas mãos para anotar, para sublinhar, para fazer marcações em sua revista, para poder lecionar. Alguns ainda ousam pegar a revista apenas um dia antes da lição e tentar preparar a sua aula. Não faça isso. Comece desde a segunda-feira, lendo a revista, anotando, procurando referências, procurando acréscimos e assim a sua aula será uma aula interessante e você vai atrair alunos para a sua classe. Amém? Vamos então à nossa introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. O primeiro missionário enviado pelo Pai. Veremos nesse versículo, João 20, 21, que ele disse que o Pai me enviou e eu envio a vós. Ele foi enviado
por Deus. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo, a revista diz um plano, na verdade ele trouxe o plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. O plano é único, o Salvador é único, não há outro plano. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação é única e exclusiva. O plano de salvação é um só. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. O Novo Testamento é essencialmente missionário. É o que veremos nessa lição. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Na lição passada, nós vimos o Deus missionário revelado no Antigo Testamento. Veremos agora no Novo Testamento como Deus se revela como um Deus missionário. Primeiro item do primeiro tópico. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Olha o texto que falamos ainda há pouco, João capítulo 20, versículo 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Algumas versões da Bíblia dizem assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, reforçando ainda mais esta palavra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu envio a vós, eu estou vos enviando. E isso nós vemos claramente no texto sagrado. Então, ele foi o enviado do Pai. E a palavra apóstolo é aquele que é enviado com a mesma autoridade de. Jesus é chamado no Novo Testamento de apóstolo. Os apóstolos eram homens que foram enviados com a autoridade do Senhor Jesus Cristo para cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo iniciou. Então, Jesus é o missionário por excelência. Veremos isso daqui a pouquinho. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja, a igreja, para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Dando continuidade, eu trouxe para você uma reflexão que você pode fazer com seus alunos, caro professor. Deus jamais fica sem testemunha na terra. Deus não fica sem testemunha na terra em tempo algum. Sempre haverá um porta-voz, um mensageiro, um representante, um embaixador de Deus na terra. Até mesmo durante a grande tribulação, teremos duas testemunhas, como diz o livro de Apocalipse. Então, Deus não fica sem testemunha. O profeta pensou que estava sozinho e Deus disse: em Israel tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, você pensa que você é o único, você pensa que só você é profeta, você pensa que só você adora a Deus. Deus não fica sem testemunha na terra. Isso faz com que ele sempre tenha uma forma de transmitir as suas mensagens. Tenha sempre um canal para mostrar ao homem o seu plano, o seu querer, a sua vontade, revelar-se ao homem através dos seus santos profetas, santos apóstolos que estão na terra para cumprir o chamado divino. Amém? Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo. E eu destaco para você, meu amado irmão, que a Igreja de Cristo é formada de judeus e gentios. Então Deus tem um novo povo, segundo as páginas do Novo Testamento, e vemos que esse novo povo é formado por judeus e por gentios, ou seja, por
todos os que quiserem fazer parte do reino de Deus. Continuando, Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Isso é interessante, irmãos, porque hoje nós vemos que muitos pais cristãos querem que os seus filhos tenham uma ótima profissão, tenha um ótimo salário, mas precisamos pensar também na obra missionária. Quem sabe este teu filho, esta tua filha, tem vocação, tem um chamado missionário e você não pode impedir que o plano de Deus, que a obra do Senhor se concretize na vida dele ou dela. Então, quem sabe você que está me ouvindo neste momento tem dentro da sua casa um filho ou uma filha que deve ser entregue para as missões. Pense nisso. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Prosseguindo, o terceiro item do primeiro tópico, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda a criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou à Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primordial da igreja na atualidade. Nossa missão principal é pregar o evangelho. Ora, se você estudar a história da igreja, vai ver que a igreja se misturou com política, a igreja se misturou com violência, a igreja se misturou com tantas coisas, esqueceu do seu objetivo principal. E se olharmos nos dias atuais também, as igrejas estão envolvidas com tantas coisas, meus amados irmãos, que a obra missionária se perde dentro do ambiente eclesiástico. Muitas igrejas não têm departamento de missões, não apoiam missionários, não ajudam outras igrejas que têm seus missionários e estão ali nas cidades se concentrando e disputando crentes. Isso é uma realidade que nós vivemos, enquanto o mundo precisa da salvação. Portanto, missões é a nossa tarefa principal, evangelizar, tanto no local quanto de forma global. Que Deus possa fazer com que sejamos igreja missionária nos últimos tempos, de fato. Vamos então à sinopse dessa primeira parte. A Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. Vamos ao segundo tópico da lição: missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Primeiro item do segundo tópico: nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Eu destaquei a agência missionária porque a igreja é a agência missionária por excelência. Ora, pastor Daniel, mas temos muitas agências, sim, mas sem igreja as agências não fazem nada. Então, a matriz das missões são as igrejas e não as agências missionárias que se espalham pelo Brasil e pelo mundo. Assim, precisamos trabalhar na igreja local para que ela continue preparando missionários para o trabalho de Deus no mundo. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, o ministério do Senhor Jesus Cristo, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com um trecho alusivo à grande comissão. Nossa revista fala mandato, mas compreendemos que seria melhor
colocarmos esta expressão, um trecho alusivo à grande comissão. Veja que Mateus 28, 18, 19, Marcos 16, versículo 15 a 18, Lucas 24, 44 a 48, João capítulo 20, versículo 21 a 23. Nós temos aí os 4 evangelhos e nestes versículos nós destacamos uma parte deles. Não está na revista, mas para que você, professor, possa argumentar com os seus alunos, veja que dentro destes versículos temos as seguintes expressões. Em Mateus temos, ide, fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos temos, ide por todo o mundo. Em Lucas temos, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Em João temos, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, temos um trecho alusivo à grande comissão no final de cada um dos evangelhos. Prosseguindo, segundo item do segundo tópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. É claro que aqui o comentarista ele teve que fazer um recorte, porque o livro de Atos dos Apóstolos é essencialmente missionário. Desde Atos capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ali já se começou a propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedro pregou o evangelho naquele dia e quase 3.000 almas se converteram. E ali estavam pessoas estrangeiras. Depois este livro, que também é chamado de Atos da Igreja por alguns estudiosos, e também Atos do Espírito Santo, porque nele vemos a ação do Espírito Santo, vai mostrar a expansão do evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos atende àquela divisão que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Judéia, Samaria, confins da terra. Em Samaria, temos Filipe chegando ali nesta cidade, em Atos capítulo 8, chegando naquele lugar onde os judeus nem passavam por ali. Mas agora o evangelho, a palavra de Deus, deve ser estendida a todos os povos. Os samaritanos também precisam da salvação. É claro que nós já temos em João capítulo 4 uma mulher que, naquele momento, ao dialogar com Jesus, convocou os homens daquela cidade e disse: vinde, vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela foi uma primeira porta-voz em Samaria, mas a igreja chegaria em Atos 8 com poder e autoridade do Espírito. Através de Filipe, milagres foram realizados ali. Depois foram os apóstolos também ali. Enfim, o evangelho chegou com grande poder naquela cidade após os discípulos receberem a unção de Deus em Atos capítulo 2. Mas vamos à nossa lição. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a mensagem a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Foi o primeiro que ultrapassou uma barreira. Foi o primeiro que desconsiderou todo aquele preconceito que havia entre judeus e samaritanos e foi por Deus enviado para esta cidade, mesmo sendo escolhido como um diácono, mostrando que o trabalho de missões e evangelismo é primordial e indiferente da função que nós exercemos dentro da casa do Senhor. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Veja que na nossa lição não se fala do evangelho chegando em Samaria, mas consideramos importantíssima esta barreira que foi transposta por Filipe e pelos apóstolos. E por isso estamos destacando antes de falar sobre o que a revista fala sobre o que aconteceu na estrada de Gaza. Então Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, não somente por ter evangelizado aquele eunuco, mas principalmente e primordialmente por estar em Samaria pregando o evangelho em um local que os judeus não pisavam. Veja que interessante, meus amados irmãos. Diz a nossa revista o seguinte: ele foi enviado à estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes. Depois dele ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Nós estamos vendo nos últimos dias um acontecimento exatamente em Gaza, algo bem atual.
temos visto o que está acontecendo aí no mundo, e naquele tempo, este eunuco, ele tinha vindo lá da Etiópia para adorar o Senhor, e estava lendo o profeta Isaías. Então o Senhor enviou Filipe, que estava em Samaria, para ir ao encontro desse eunuco e falar do evangelho para ele. Aqui temos dois exemplos maravilhosos. Primeiro, evangelismo em massa em Samaria, e aqui também evangelismo pessoal no diálogo com o eunuco. Segunda coisa, um evangelho com milagre, salvação em Samaria, e na estrada um evangelho que traz a salvação. Alguém pode pensar assim, mas nada de espetacular, de maravilhoso aconteceu no encontro de Filipe com o eunuco? Aconteceu sim. Aquele homem foi batizado em águas e passou a servir ao nosso Deus. Então temos duas realidades que acontecem também em nossos trabalhos hoje em dia. Precisamos trabalhar nas cidades, precisamos alcançar as cidades, mas também precisamos alcançar cada pessoa individualmente. Assim como Jesus Cristo, no livro de Mateus, falou para muitas multidões, mas no livro de João, ele conversou com uma mulher samaritana e com um príncipe da sinagoga, me refiro a Nicodemos. Assim aprendemos que devemos trabalhar com as massas, com as multidões, mas também aprender a evangelizar individualmente. Prosseguindo, outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. A revista se refere a Cornélio, que não era judeu, era um gentio, mas um gentio que era devoto, que fazia orações ao Senhor e precisava e ansiava conhecer o Evangelho, e Pedro foi convencido pelo Senhor, através de uma visão, a pregar para os gentios. E surpreendentemente, enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre os gentios, e aqueles que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom que eles receberam lá no dia de Pentecoste também foi dado aos gentios. Era Deus quebrando esta barreira para formar a sua igreja, tanto de judeus quanto de gentios. Amém? Dando continuidade, eu trouxe um acréscimo para que você possa dialogar com os seus alunos a respeito do seguinte: há uma grande diferença entre o trabalho transcultural dos tempos apostólicos e o atual. Vamos ver algo interessante? Todo o Império Romano comunicava-se através do grego koiné. Então não era difícil naquele tempo a comunicação, porque o Império Grego disseminou a língua grega por todas as partes e não era difícil se comunicar naquele tempo. Paulo, quando precisou falar o hebraico, Paulo falou o hebraico, mas ele conhecia o grego koiné, que era a língua comum naquele tempo. Outra coisa interessante é que a autoridade era centralizada em Roma. Eles viveram no tempo do Império Romano. Agora, hoje temos muitos idiomas e dialetos. A nossa primeira lição falou de cerca de 24 mil e em muitos deles não há Bíblia Sagrada. Por isso é importante que no trabalho de missões haja investimento na tradução de Bíblias para esses povos que não têm nenhum versículo sagrado na sua língua nativa. Outra coisa interessante é que hoje temos autonomia política nos países do mundo. O que antes era um poder centralizado, agora é completamente pulverizado. Ou seja, temos vários países com suas leis próprias, com suas restrições, e é preciso ter cuidado ao fazer missões transculturais. Enfim, esses fatos aumentam as barreiras das missões transculturais. Por outro lado, temos a mídia que potencializa o trabalho missionário hoje. Eu proponho a você, meu caro professor, um debate em sala de aula. Afinal de contas, será que é mais fácil fazer missões transculturais hoje do que era anteriormente, nos tempos apostólicos?
Continuando, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Em Atos, vemos que, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Isso mesmo, as pessoas com facilidade ouviam o evangelho e conheciam a respeito de Cristo naquele tempo. Nesse contexto, temos também Barnabé, que, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, importantíssimo isso, aqueles que estavam em Antioquia foram salvos através da pregação dos que foram dispersos pela perseguição. Barnabé foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. É o que temos em Atos capítulo 13, versículo 1 a 4, e veremos isso na próxima tela. Assim, podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Olha o que diz esse texto sagrado, leiamos, pois. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Sinopse desta segunda parte: nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Repetindo, nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Terceiro e último tópico da lição: a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Veja que temos cartas que Paulo escreveu às igrejas e a alguns líderes destas igrejas. O que é o teor destas cartas de fato? É ensinamento. E você deve se lembrar que missões não é só pregar, é pregar e ensinar. Ide, ensinai, ide, fazer discípulos. Além de ensinamentos de doutrinas, temos também os ensinamentos apologéticos, que são relacionados à defesa da fé cristã. Então, o que temos nas cartas de Paulo é um conteúdo instrutivo, são orientações, são ensinamentos, e além disso, suporte teológico, doutrinário, para resistir às heresias que tão logo começaram a invadir as igrejas do primeiro século. E no livro de Apocalipse, é claro, nós temos a consumação de todas as coisas. Apocalipse, o livro da revelação, traz para nós a concretização do trabalho de missões na vida da igreja e o seu reflexo no final dos tempos. Vamos ao primeiro item desse tópico, então. Nas cartas paulinas. O objetivo de Paulo era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos, aqui nós vemos o comentarista fazendo recortes nos assuntos das cartas. Ele não cita minuciosamente todas as cartas, mas ele destaca algumas cartas para mostrar que missões está presente também nas cartas escritas por Paulo e depois nas cartas gerais. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. É claro que nós poderíamos encontrar isso na carta de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, mas aqui o nosso comentarista ele dá apenas exemplos. Continuando,
nas cartas gerais, segundo item do terceiro tópico. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo, temos a carta aos Hebreus, demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta aos Hebreus ela é de uma importância maravilhosa no que diz respeito a entender os sacrifícios do Antigo Testamento e como entender essa transição da antiga aliança para a nova aliança. O escritor aos Hebreus, que até hoje nós não sabemos quem foi, e é bom sempre dizer carta aos Hebreus e não arriscar quem foi o seu escritor. A carta aos Hebreus, ela nos ajuda a entender o livro de Levítico. A carta aos Hebreus nos ajuda a entender a transição da lei para a graça. A carta aos Hebreus revela Cristo como superior e mostra que a igreja deve ter cuidado para não desviar-se da fé após ter conhecido a poderosa salvação em Cristo Jesus. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Continuando, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. As cartas de Pedro, elas mostram que nós precisamos resistir aos ataques internos da heresia e externos da perseguição. Então, nós somos ensinados como igreja missionária a resistir aos ataques internos e também a resistir às perseguições que vêm de fora para minar as forças da igreja. E eu acrescentei, irmãos, as cartas de João e Judas, porque elas nos alertam quanto ao cuidado em relação à infiltração dos falsos profetas e das heresias. E eu vou dizer a você por que incluí isto aqui. Porque nós temos visto muitos servos e servas do Senhor deixando uma igreja evangélica e indo para uma igreja que é considerada herética. Pessoas estão deixando as nossas igrejas, as igrejas que professam a fé cristã evangélica, para irem para seitas que surgiram nos Estados Unidos lá no final do século XIX. É claro que por motivos éticos não queremos citá-las aqui agora, mas o que nós temos visto é a fraqueza da doutrina em muitas igrejas. São pastores que não ensinam as doutrinas básicas do Evangelho. E as pessoas estão tendo dúvida quanto à divindade de Cristo, quanto à personalidade do Espírito Santo, quanto à existência dos anjos. Não se ensina mais em muitas igrejas essas doutrinas que são básicas e estruturais, porque dá estrutura ao crente. E nós temos visto Satanás arrebanhar pessoas de nossas igrejas e levar para essas seitas que nada mais são do que ensinos heréticos que levam à perdição. Então, é preciso que uma igreja missionária seja como a igreja de Antioquia, que começou aprendendo antes de Atos capítulo 13. Nós vemos lá nos capítulos anteriores que ali Barnabé e Saulo ensinaram muita gente. Em Atos capítulo 11 diz isso. Então, o ensino é importantíssimo para a igreja não se curvar às heresias e às seitas dos tempos atuais. Então temos ali nas cartas gerais de João e de Judas, eu estou aqui fazendo uma síntese, esta mensagem contra estes que se infiltram nas igrejas e depois arrebanham pessoas e formam grupos que, ao invés de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, proclamam um outro evangelho, como Paulo disse em Gálatas, que na verdade não é outro, é um evangelho deturpado, que está levando muitas pessoas à perdição. E por último, Apocalipse, terceiro item do terceiro tópico. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes ou Sardo, Filadélfia e Laodiceia, eram igrejas que existiam de fato na Ásia Menor. Elas devem ser vistas como igrejas missionárias. Afinal de contas,
foram alcançadas pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos, como por exemplo a igreja de Éfeso, porque foi alcançada pelo apóstolo Paulo e depois o evangelho se disseminou naquela região e assim essas igrejas eram de fato igrejas missionárias. Nós entendemos que Éfeso se tornou também uma base missionária para alcançar o restante do mundo, porque Paulo se preocupou em ficar ali durante cerca de 3 anos para preparar obreiros. Ora, para que preparar obreiros? Para que a obra do Senhor tenha prosseguimento, ou seja, para que não haja solução de continuidade e assim o evangelho continue se expandindo. Amém. Vamos então para a sinopse dessa última parte. Nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Conclusão da nossa aula, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu filho, o seu único filho, que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, como é citado lá no livro de Apocalipse, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Amém? Eu termino aqui convidando você para a 5ª lição do 4º trimestre. Não perca a 5ª lição do 4º trimestre, na qual estudaremos sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Aqui me despeço de você. Peço que você compartilhe com seus irmãos que também atuam na escola dominical, caro professor. Deus abençoe você e a tua vida, meu caro professor, caro pastor que nos assiste neste momento. Receba o nosso abraço e assim nos despedimos em nome de Jesus. Amém e amém.